nós estamos fazendo um trabalho sobre um estudo de caso referente à segurança de rede, segurança em pequenas empresas, em empresas de uso doméstico, em pequena empresa ou uma empresa de cenário médio e grande empresa. Tem uma citação que o nosso professor Leandro faz que eu acho muito importante ser comentada. Qualquer que seja o nível de segurança em redes, apresentará riscos e vulnerabilidades envolvidas, principalmente em relação aos usuários, que em qualquer sistema será o ponto fraco. Essa é a parte mais importante sobre o nosso trabalho. Nós queremos demonstrar que 90% dos casos ocorridos de falha de segurança são de responsabilidade do usuário, seja ele um funcionário da empresa, por estar descontente ou por ter sido demitido, ou mesmo por incompetência de um funcionário, por não saber configurar o equipamento corretamente, por ser descuidado, deixar deixar vazar a senha, deixar anotada a senha, uma coisa desse tipo. Nós vamos seguir, seguindo os slides, nós fizemos montando sobre o capítulo 6 mesmo. Nós não vamos apresentar um texto, nós vamos analisar isso daí, demonstrando na real o que pode ser feito, como funciona. Dentro de um hi-fi nosso aqui, a gente vai conseguir demonstrar algumas situações dentro de uma rede, tá? Vamos seguir em frente o slide, que aqui está dizendo que nos capítulos anteriores, os padrões e ferramentas para uso em redes sem fio. Esse conceito formamos alguns cenários onde pode ser construídos, auxiliando a montagem de projeto ou topologias. Cabe lembrar também que, por mais simples que seja o ambiente, a segurança não deve ser negligenciada, pois não é difícil imaginar que muita informação sensível pode trafegar ou estar armazenada em computadores pessoais, mesmo em ambiente doméstico, já que uma quantidade relativamente grande de funcionários leva o trabalho para casa e, por vezes, tem acesso remoto a áreas específicas da empresa. Isso acontece muito, como eu trabalho com alguns dados de empresas públicas. A maioria dos computadores dessas empresas públicas são utilizados por funcionários que não têm muito conhecimento de informática. O grande problema disso é que eles acham que o computador utilizado por eles são computadores pessoais. Eles carregam pendrive, eles carregam celulares, todo tipo de equipamento é carregado nesses equipamentos. O que acontece? Pode ser trazido vírus da sua casa para a empresa ou para a prefeitura, ou mesmo o que acontece de contaminar a própria máquina de casa, ou mesmo vazar as informações que podem ser levadas por pendrive, por acesso remoto. Então, nesse capítulo, nessa parte especificamente, ele fala sobre a topologia. A topologia, como foi criada essa rede, como foi criada o sistema de segurança dessa rede, ele influencia justamente nisso. Porque algumas empresas com mais segurança, ou algumas, mesmo pequenas empresas, como uma prefeitura, pode ser uma grande realmente, uma pequena prefeitura que nós citamos nesse primeiro caso, ela pode ser prejudicada porque simplesmente ela não bloqueou o acesso aos pendrives, não bloqueou o acesso a acesso remoto. É legal se levar o trabalho para casa, mas é negligenciado o fator segurança nesse caso. É muito complicado você manter segurança num ambiente doméstico. Se preservar os tradicionais preocupações dos clientes com a existência de produtos de segurança, antivírus, firewall, pessoal, atualizações, os quais devem evitar compartilhamento de áreas, de disco e demais medidas, que visam manter o equipamento do cliente mais resistente a ataques conhecidos. Você tem um antivírus na sua casa, mas você desabilita para jogar. Ou você deixa o teu sobrinho de 5 anos ficar jogando na máquina. Para isso você abre toda a segurança da sua máquina e permite spanners, wares, permite ataques que normalmente, com o uso de uma pessoa que tem conhecimento, seria muito menos provável que ocorresse. Aqui nós temos objetivo soluções possíveis utilizando padrões abertos, tecnologias que estejam disponíveis em equipamento de vários fornecedores, produtos e protocolos proprietários também podem ser utilizados nesse ambiente, possivelmente com algumas adaptações e composto de sugestões de topologias e componentes em função do tamanho da rede sem fio e outras características. Aqui são os tópicos que nós abordamos no livro.
essa parte que nós estamos vendo é o estudo de caso. Ela está abrangendo praticamente todas as topologias, todos os capítulos desse livro. Que os conceitos são o fundamento para o que a gente está estudando. Mecanismo de segurança são a forma de você se proteger. Riscos e ameaças. Se você conhecer os riscos e ameaças, você se torna menos vulnerável a ataques, a algumas falhas desse tipo. Técnicas e ferramentas de ataque. É uma parte bem complicada, nós já demonstramos em aulas anteriores. Existem muitas técnicas, mas a maior parte das técnicas utilizada é a engenharia social, que no caso não depende de ferramentas, e sim do fator humano. O fator humano é da lábia. O fator humano que é o grande responsável por 90% dessas técnicas de ataque, na minha opinião. Métodos de defesa. Uma política de segurança bem elaborada resolve também esse problema. Aqui nós vamos comentar sobre o cenário doméstico de uma pequena empresa. A utilização mais usual para a rede sem fio é a doméstica, ou em pequenos escritórios, onde existe conexão de banda larga, compartilhada por menos de 20 equipamentos, pessoas. Em um cenário assim, geralmente, chaves estáticas e fios é bem factível. A quantidade de componentes necessários poderia restringir-se ao mínimo. Seria o suficiente se o concentrador com características de roteamento para ligação com banda larga ou com rede local. No caso do escritório, com uma estrutura maior, a interface de rede sem fio para estações, notebook, impressoras e demais equipamentos que venham integrar essa rede. Em um cenário semelhante ao doméstico, uma ligação convencional poderia ser um concentrador ligado a um roteador Modem ADSL, 3 ou 4 estações com interface sem fio. Vejamos como poderia ser montado esse ambiente. Previamente adquirir um concentrador para que se permita o uso de WPA. Atualmente não há nenhuma razão para adquirir equipamentos Hi-Fi sem essa funcionalidade. O meio rápido e com segurança é habilitar o WPA. O WPA é um sistema de segurança utilizado nos equipamentos com rede sem fio. Hoje já temos o WPA 2, né? O 2, até o WPA, que é o mais moderno hoje. O WPA na modalidade de chave totalmente compartilhada. Esforço inicial correrá para configurar o equipamento envolvidos, mas a partir daí nada mais precisa ser alterado, menos é claro que uma chave seja descoberta, ou seja necessário trocá-la. Porém é importante lembrar que a qualidade da chave mestra é fundamental para a quebra seja dificultada. Deve evitar chaves pequenas ou existentes em dicionários. Cabe um comentário sobre essa parte. Não adianta nada você ativar uma chave grande e qualquer pessoa tiver acesso ao seu aparelho Wi-Fi. Porque se você clica o botãozinho QAS, né, que é o botãozinho lá de WPS, como que é o nome do botão? Conexão, né? Você clica no botãozinho automático WPS para você liberar a conexão para algum aparelho que está conectado na rede. Automaticamente, todos os aparelhos que estiver na faixa, que puder capturar o sinal, vai pegar a sua senha. Então não adianta nada você colocar um aparelho desse com uma segurança e dar acesso a qualquer pessoa. Então todo equipamento, mesmo um simples Hi-Fi doméstico ou de uma pequena empresa, tem que ser protegido. E outra coisa, também impedir o acesso físico a ele, né? Isso, ter impedido o acesso físico, mesmo numa casa. Que como eu presto suporte técnico, 90% dos problemas de roubo de senha é o próprio amigo ou o próprio filho que libera a senha para outra pessoa, e através dos outros aparelhos eles pegam a senha e vai passando. Então aí a pessoa não sabe mais trocar senha, não tem conhecimento para trocar, todo mundo tem acesso. Aí começam a ter problema de velocidade, problema de vírus na rede, e normalmente essa falha de segurança que é falta de conhecimento sobre segurança, realmente sobre o mínimo de segurança. Relacionado ao acesso do concentrador. Em geral, o acesso à configuração do concentrador dá por meio do HTTP, às vezes também tem o NET. Em nenhuma das criptografia envolvida, fazendo com que as informações carregadas por um usuário e senha possam ser capturadas. Porém, a maioria desses equipamentos vem com 2 ou mais portas padrão, internet, possibilitando o acesso via rede cabeada. Então, na maioria dos casos, restringir o acesso ao servidor HTTP e Telnet, deixando disponível somente para a rede cabeada. Tal procedimento permite maior controle de quem pode acessar as configurações, já que é necessário estar fisicamente no ambiente e conectar o computador usando uma das portas Ethernet disponíveis. Também cabe um comentário sobre isso. O grande problema disso é que, primeiro, você estando na mesma rede, você tem condições de, por meios de softwares, quebrar essa senha. Também, se você conseguir entrar no aparelho, a maioria do pessoal não configura a senha do administrador. A senha padrão, né? Deixa a senha padrão, admin sem senha, admin 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento, o primeiro teste será esse. Se ele conseguiu acesso à sua rede física, ele conectou o cabo do seu roteador, ele tem internet na sua rede.
Ele tem internet no seu aparelho. A partir daí, qualquer software simples, se a sua senha for padrão, ou se a sua senha mesmo for uma senha razoavelmente fraca, você consegue quebrar essa senha e ter acesso ao adaptador do cara. E com isso, você consegue, inclusive, direcionar portas pela DMZ, ter essas portas da máquina, qual está com um problema de falha de segurança ou aberta, e você consegue acessar os dados de qualquer máquina nessa rede. Isso é uma falha de segurança muito grave. Isso aqui é um aparelho padrão. Isso é uma configuração de um concentrador, que ele sempre, como você vê, a figura abaixo. Esse é um tipo de concentrador um pouco mais antigo. Eu vou acessar o meu concentrador para a gente dar uma olhada na diferença das concentrações, das configurações. Como vocês podem ver, eu tirei a minha senha e deixei uma padrão para demonstrar, mas a minha senha não é padrão não. Tá? Eu sei. O que está acontecendo aqui é apenas nós estamos mostrando a área de configuração do meu adaptador, do meu roteador. Eu tenho acesso à configuração básica e avançada do meu aparelho. Aqui nós temos a configuração básica para apenas configurar o aparelho. Não é só seguir em frente e os dados solicitados encaminhar, ele vai funcionar. Como se diz aqui, setup fácil, né? Configuração fácil. Operação de modo. Esse aqui é o AP Router, ele está operando no Hi-Fi, poderia ser operado como cliente também, uma rede, né? O Dia 1 dele é o Wi-Fi. O Dia 1 dele é o Hi-Fi, isso. Aqui é a minha faixa de IP. Um dos fatores de segurança que eu poderia usar seria o MAC, que está aqui o MAC do meu aparelho. A WAN. A configuração do meu aparelho está dinâmica. Eu poderia colocar a fixa, recebendo, se tornaria até mais tranquilo para mim, colocando os dados do meu servidor, que é a Kinet, é uma operadora que me fornece um IP de rede, né, do aparelho deles. Aqui é para me clonar o MAC, tá? É uma medida de segurança e até de intervenção, né? Você pode proteger sua máquina ou mesmo pegar alguém que está nessa rede. Configurações do meu Wi-Fi. Aqui que é o grande problema, tá? Primeira coisa, estou usando uma senha fraquinha, só para teste, tá? São as configurações de segurança, WPA, tá? Web, que é a mais fraquinha. Temos aqui hoje uma das mais fortes, que é essa OS. Meu aparelho está trabalhando com 54 megabits por segundo, A802, canal 6, é o nome do meu SSID, que poderia ser usado também como uma forma de segurança. Muitas vezes ocultam isso aqui, para as pessoas não te encontrar na rede. Trava a sua máquina e depois deixa isso oculto. Tá? Beleza, esse aqui é a própria segurança, segura de opção, encriptação automática, pode usar esse tipo de encriptação aqui, tá? Esse aqui é o tipo de segurança, tá? Já está automático também, tá? Agora a gente vai configurações do meu aparelho. Isso aqui são a potência do meu aparelho, esse tipo de coisa, não tem muita necessidade porque nós estamos estudando agora. Site Server, Mac Filter. Aqui é o filtro de Mac. Não estou conseguindo sair da outra senha. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que fazer um login novamente no meu aparelho. Deixa eu ver se caiu. Isso, pronto. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Não estou conseguindo fazer a autenticação. Esse aqui está bloqueado por algum motivo, eu iria mostrar, mas... Aqui o Mac Filter eu iria filtrar o MAC da minha máquina e das conexões. Não está entrando. Tem que o Site Survey para quando ele está no modo cliente. Isso. Mas o coisa não. O Mac Filter não. Abriu agora. Você tem um Site Survey primeiro. Então, isso aqui você poderia bloquear ou liberar, criar uma regra para bloqueio de alguns Macs. Liberar ou bloquear na sua rede. Exatamente, a lista branca, a lista negra. Isso. Criar uma proteção, sistema de proteção, tá?
Aqui é a estatística de quem está navegando na sua rede. Com isso daqui você poderia pegar o MAC para poder definir o bloqueio ou não. Então, observa todos os aparelhos que estão conectados no momento. Vamos passar. Isso é pelo Wi-Fi, né? É, pelo Wi-Fi, isso. Vamos para DHCP, ele está ativo numa faixa para ser ativado até 120 minutos. Nós estamos com automático, meu DHCP está ativado. A lista de clientes, no caso, que estão conectados. Todos os clientes que o DHCP atribui IP. Atribui IP. Sendo Wi-Fi ou não? Sendo Wi-Fi não. Aqui, para reservar endereço. Eu poderia fixar o MAC e vai ser atribuído aquele MAC sempre o mesmo IP. Virtual Servers. Para mim passar uma máquina, eu posso liberar a porta por aqui. Tá? Eu quero criar um servidor, alguma coisa que eu preciso liberar uma porta, eu posso por aqui. Esse é o DMZ, o famoso DMZ. Se eu habilitar ele, tudo que está naquela máquina, naquele IP que eu defini, vai passar pelo firewall, pela proteção do aparelho. Aqui a parte importante, que é a segurança. Esse aparelho já conta com algumas coisas importantes. O firewall, ele já bloqueia por MAC, domínio, por um monte de coisa que você poderia, aqui ó, ele filtra endereço de IP. Você pode fazer um monte de coisa com essa segurança aqui já. Isso aqui é filtro de IP, principalmente você pode bloquear é uma regra, você pode criar regras para bloqueio nessa parte aqui. Por aqui para você bloquear domínios, nomes especificamente, né? Aqui você pode bloquear por MAC ou liberar por MAC. Aqui é para você acessar o seu aparelho remotamente. É uma das falhas de segurança. Você pode deixar seu sistema aberto e acessar remotamente. O grande problema disso daqui é que eu ativo um IP aqui. Se essa segurança for falha, eu ativar um local, por exemplo, que tem muita gente utilizando, e esquecer a minha senha salva na máquina, a pessoa vai ter acesso a isso aqui, ao seu equipamento. Isso aqui é o famoso ping, né? Pode ser bloqueado por aqui. Esse aparelho, ele pode bloquear o famoso DDoS. Se eu habilitar aqui, essa casa, determinar quantas conexões por segundo esse aparelho pode receber, se passar disso aqui, ele vai bloquear o IP que está tentando entrar na minha máquina. Dá um ataque de DDoS, por exemplo. Isso aqui são pacotes. O DP pacotes pode ser atacado. TP5 frauds pacotes também. É um DP e TCP. Isso. E aqui é para ignorar um ping, né, da WAN ou da LAN. Ou seja, eu posso bloquear o ping completamente com esse tipo de aparelho. Aqui, roteamento estático. E esse aqui é a parte de manutenção do meu equipamento. Ou seja, dois problemas graves. Isso aqui é o firmware, que você pode atualizar ele e tirar algumas falhas de segurança do aparelho. E esse aqui é a senha, a tão famosa senha do admin. Se você deixar a senha padrão, a pessoa pode ter acesso fácil ao seu equipamento, portanto, um acesso à sua rede interna. Salientando que esse problema nesse aparelho, nós demonstramos num aparelho doméstico. Mas tudo que foi demonstrado aqui pode ser aplicado a uma empresa. Bloqueio de pacote, CMP, liberação ou bloqueio por MAC, bloqueio de IP, então, bloqueio de DDoS, tudo que foi mostrado nesse equipamento, que é um equipamento que tem boa qualidade, que ele tem bastante recurso de proteção. Ele serve para uma pequena empresa ou uma grande empresa? Pode ser que o aparelho não tenha, pode ser que esse aparelho não tenha capacidade de processamento. Mas as opções, as configurações é a mesma de um aparelho grande. O que pode ser diferenciado realmente pode ser, você pode criar VLANs, um aparelho maior, você pode criar a ligação entre essas VLANs, que um aparelho desse provavelmente vai ter mais dificuldade para fazer isso. Vamos voltar ao nosso texto, para nós acompanharmos aqui. Nós estamos aqui mostrando uma configuração básica que, pelo que vocês observaram, é a mesma praticamente daqui, ó. ICP, você pode bloquear tudo, TCP, UDP, os dois protocolos, aquele equipamento que a gente mostrou funciona do mesmo jeito. Você pode, esse aqui nós já mostramos lá, restringiu o acesso autorizado, deixando o endereço fora do bloco de IP dinâmico, o DHCP que nós mostramos lá, que o nosso está acima do 120, sem conflito com os demais. No pior dos casos, em que o concededor não permita nenhum tipo de limitação de acesso, o operator poderá, com medida, desabilitar o acesso do serviço. O concentrador terá novamente a possibilidade de acesso recuperado.
uma solução drástica, pois na maioria dos casos as configurações feitas atualmente são perdidas, sem reset. Os computadores têm a opção de salvar as funções e instalá-las posteriormente. Mesmo quando essa instalação não for possível, as configurações podem ser simples. Em alguns casos, resumem a configurar a chave mestra da API e a reconfiguração não ser tão traumática. Sempre é traumática, porque tem muita gente que você passou a senha, pessoa que precisa ter a senha. Quando você reconfigura uma senha, todo mundo vai ter que ficar pedindo senha. Tem máquina que apresenta problema para negociar o DHCP. Isso é um dos problemas. Quando você está cadastrado por Mac, você vai ter que recadastrar todo mundo por Mac. E uma empresa num lugar muito grande, muitos computadores, é complicado. De maneira geral, sempre manter seguro uma estrutura de pequena empresa. Poucos recursos, algum cuidado com configuração. Com qualquer cenário, a segurança das estações clientes é que irá garantir a segurança da rede, como um todo. Pois um ataque bem sucedido em uma estação terá implicações sérias na segurança do ambiente, já que esse foi comprometido, está sob controle do atacante. O equipamento tem credenciais para acessar recursos da rede. Caso o administrador procure uma solução mais robusta, mas sem a complexidade de um servidor rádio, pode adotar alternativas como o TinyPip, que consiste em um servidor rádio com funcionalidade bastante reduzida, as quais podem rodar nos próprios concentradores. Dessa solução é a redução dos servidores e elementos de rede a ser configurados e gerenciados. No caso do TinyPip, a limitação quanto ao concentrador exportado. Até o momento é disponível apenas para um único modelo, WRT54G, que eu acho que é esse nosso. Esse TinyPip ele é tipo um firmware do aparelho. Isso. Nesse aparelho nosso, ele tem algumas limitações também. Mas esse aparelho da Linksys é um aparelho mais sofisticado. Entendeu? Mas, assim, está dizendo aqui para você aumentar a segurança na sua rede, você poderia contratar um servidor rádios ou se o equipamento oferecer o TinyPip para você configurar. Mas no caso, já seria uma coisa um pouco mais drástica, né? Porque nem todo mundo tem condições de comprar um Linksys, já visto que é um equipamento mais caro. A média e grande empresa. Nós falamos no outro capítulo passado da residencial de uma pequena empresa. Porque uma empresa até com 20 máquinas é uma pequena empresa, né? Agora, um ambiente com maior número de usuários, essa senha da WPA, como já acompanhado previamente, pode ser uma tarefa de difícil implementação. Por conta da quantidade de equipamentos a ser configurado, descartar essa possibilidade, pode-se pensar em formas mais robustas, com menor exigência administrativa. Empresas de meio porte, em geral, possuem autenticação centralizada, quer que seja em servidores convencionais, com controladores de domínio, quer que em servidores rádios, bases em padrão LDAP, etc. Qualquer que seja o modelo de autenticação pode ser adaptado para funcionar com o padrão de autenticação 802.1x. Por exemplo, um local que utilize Active Directory pode utilizar a autenticação MSHA-2, pois dessa maneira não será necessária nenhuma mudança quanto à forma de usuário informar suas credenciais ao servidor. Esse modelo abastaria um concentrador de suporte WPA 802.1x, além de um servidor rádios para consultar o Active Directory, para determinar se as credenciais apresentadas pelo usuário são válidas ou não. Sugestão de topologia de empresas médias ou grandes, pode ser vista na figura abaixo. O que acontece é o seguinte: nós teríamos que ter um concentrador ligado num servidor de autenticação. Um servidor rádio ligado num DAP, que seria um verificador da criptografia enviada pelo rádio, né? Mas eu trabalho com muitas empresas e empresas até grandes. Hoje em dia, quando é necessário uma segurança mais drástica, estão se optando por utilizar um microchip, né? Que você pode criar alguns bloqueios dentro dele, ou mesmo comprar um pequeno servidor de eficiência. Montar um pequeno servidor de eficiência, que o custo seria mais reduzido. Você montar um servidor rádios com um LDAP, você vai ter um custo maior. E talvez a funcionalidade de um microchip e o custo de manutenção seria muito menor. Eu acho que isso daqui seria para uma grande empresa, que no nosso caso, para verificar isso daí, seria meio complicado. Em casos de servidores online, o que se usa mais é usar o HTTPS, ou seja, você compra uma chave de criptografia e se você tiver que conectar a sua máquina via web, todos os seus dados serão criptografados. Ou mesmo um servidor, uma credencial num cartão na sua máquina. Você poderia proteger sua segurança de uma maneira mais fácil, né? Não que isso daqui seria uma coisa boa, mas o custo para operacionalizar isso daí é mais elevado. Entendeu? Seria nada que realmente uma empresa grande às vezes precise disso. Mas assim, hoje existem outras
outros métodos de segurança, que hoje inclusive a Google fornece uma chave para você fazer o redirecionamento para eles. E você consegue, a um custo talvez mais reduzido que isso, manter uma segurança razoável. Se bem que segurança em sistema, como já havia dito antes, nenhum servidor desse, nenhuma segurança dessa vai ser suficiente se o seu funcionário, a sua empresa, não for implementada uma política de segurança muito bem estruturada. Porque não adianta eu ter um rádio, um laptop desse aqui, se o cartão de conexão ou mesmo a senha não ficar protegida. Se o cara deixar a senha em cima da mesa, qualquer pessoa pode acessar, marcado num papelzinho em cima da mesa. Ou no celular, ele por indevidamente deixa o Bluetooth ativado, alguém pega os dados da máquina dele e está com a senha do servidor. Leva para casa dele, a máquina dele está toda infectada, ele acessa o servidor, está comprometida a segurança. Tudo o que foi feito para criar um servidor desse foi comprometido. Exatamente. Possibilidade de topologia, ao detalhar um pouco melhor essa possibilidade de topologia, o método IAP SHA-2 permite a autenticação em ambiente do Microsoft. Portanto, esse já for o padrão utilizado no ambiente, o usuário será autenticado na rede sem fio, da mesma maneira que tem feito até então, a rede cabeada. Cabe salientar que eu acho que a autenticação via Microsoft é complicada, porque se você está conectado numa estação, está com o sistema aberto, automaticamente a sua senha está em utilização. Qualquer profissional que tenha um mínimo conhecimento, ele tem condições de pegar qualquer chave dentro do seu equipamento. No ambiente local, se você tiver uma senha que seja a mesma do seu ambiente Windows, existem vários sistemas, vários programas que você pode resetar essa senha e trocá-la. Eu trabalho com manutenção, muitos clientes meus perdem a senha, ou empresas. Eu, com muito pouco trabalho, eu consigo recuperar a senha do equipamento. Ou seja, se a autenticação for Microsoft, eu já quebrei toda a segurança. O drivezinho botável lá. Isso, você vai no local correto, pega os dados, troca por um outro arquivo, renomeia o arquivo, dá o boot, ele vai pedir para você trocar a senha, você volta o arquivo com o mesmo nome e você está com a senha trocada. Não vou especificar corretamente isso, porque é um trabalho que está sendo apresentado, não tem lógica eu ficar apresentando isso, né? Mais robustos poderiam ser usados certificados digitais, gerados localmente, certificados assinados ou adquiridos em autoridades certificadas, aderentes ou não ao ICP Brasil, de acordo com a conveniência ou necessidade. Seria uma boa utilização, né? Você pode usar o cartãozinho de segurança até para ligar o equipamento, ou até mesmo para acessar áreas restritas ou sistemas. É uma boa utilização. Apenas saliento que se você deixar o cartão no local, não adianta nada. Um modelo que inclui certificados digitais pode ocasionar mais segurança, não somente para a autenticação do usuário, como também permitir a utilização de todas as atividades que um certificado pode proporcionar, tais como assinar ou cifrar mensagens enviadas por correio eletrônico, verificar a assinatura de terceiro, decifrar suas mensagens, criptografar arquivos, etc. Em soluções que envolvam certificação, a guarda da chave é o principal problema. Dessa maneira, sugere-se que o orçamento permita a chave privada e demais objetos sejam armazenados em tokens ou smart cards. E também deixar o equipamento no local, a falha humana vai ocasionar perdas de dados. Ou seja, toda essa segurança que a gente faz aí é para evitar ataque de hacker por fora, né? Ataque lógico, né? Isso. E como eu já falei desde o início, 90% dos casos de ataque, de prejuízo, são feitos por pessoas autorizadas, pessoas de dentro. Então, tudo isso daqui depende desse cartãozinho estar guardado, desse token estar guardado, dessa senha do token estar guardada. Tudo depende disso. A criptografia vai apenas proteger no transporte desses dados, na comunicação desses dados. Garantir que a pessoa que mandou isso aqui vai chegar inteiro lá, isso. Ninguém vai capturar isso no meio do caminho. Isso. Outro elemento que irão compor a solução são os meios já discutidos, propostos ambientes anteriores. O concentrador e o servidor rádio, dependendo da solução de autenticação, adotado para existir os componentes, como o servidor LAPDAT ou similar, entre várias outras possibilidades. Em um caso mais simples, o certificado do usuário é a sua garantia de acesso. Dessa maneira, a ação correspondente ao relacionamento seria a emissão de um certificado para o usuário e, em seguida, garantir que ele tenha todos os recursos necessários para utilizá-lo. Ao optar por manter o certificado, chave do disco, o usuário corre o risco de ter essa informação copiada por um atacante que também pode copiar a senha para a chave secreta, ou por meio de um captador de teclas digitadas, ou mesmo se a senha constar de um arquivo de configuração.
A partir desse momento, o atacante poderá passar pelo usuário legítimo promovendo qualquer ação que tenha permissão de executar. Isso foi o que comentamos agora há pouco. Toda a segurança ela é feita em cima do sistema e não em cima do usuário. Se você não tiver um usuário treinado, suas máquinas serem com a manutenção robusta, um técnico qualificado para fazer a manutenção do seu sistema e de confiança, não adianta nada você adquirir, gastar dinheiro com ferramentas ou com equipamentos. Queira ou não queira, o sistema ele vai ter que ser operado por alguém. Alguém vai ter que ter acesso ao sistema, os funcionários vai ter que conseguir acesso. Aí por meio de o quê? Por meio de uma senha, por meio de um token, por meio de alguma coisa do usuário. Aí se essa chave do usuário lá, ele passa para alguém ou deixa anotado em algum lugar, alguém pega, outra pessoa pode se passar por ela no sistema e conseguir acesso como se fosse ela. Né? Isso aí você dificilmente vai ter controle de todos os seus acessos. Você pode saber que aquela pessoa acessou, mas vai ser a palavra dela contra a sua. Eu não acessei, você não acessou. Você pode provar que foi acessado por aquele indivíduo, mas você não pode ter certeza que foi ele que estava utilizando a chave. Ou seja, se você não treinar o seu pessoal, você não vai poder responsabilizar ele depois. Exatamente. Mesmo que a escolha seja por armazenar ou gerar o certificado em meios como cartões processados e tokens, ainda assim existe o risco do uso compartilhado. Ou seja, o momento que esse usuário realiza o acesso, portanto, já foi devidamente autenticado. Isso aqui seria no caso de você conseguir o acesso por DNS, né? Você direcionar o DNS dessa pessoa, né? Como nós fizemos com o Caim e Abel. Você consegue redirecionar, envenenar a máquina do cara, o DNS da máquina do cara. Quando o cara está com a sessão aberta, você utiliza a mesma sessão que ele. Isso é muito utilizado para hackear redes sociais, porque a facilidade o pessoal utiliza muito rede social em ambientes sem segurança. Hotel, aeroporto, locais que tem shopping, que tem a senha liberada. Então você entra, você não sabe quem está acessando junto com você. Uma pessoa pode estar snifando a rede, pode estar escutando a rede e pegar os seus dados durante uma sessão que você abriu. Se abrir uma sessão, você está autenticado. A pessoa direciona o teu DNS e tem acesso à sua máquina, à sua sessão. Esse é o tal do direcionamento de DNS. Não é verdade? Isso aí o firewall já não manda nada, porque o ataque vem de dentro. O ataque vem de dentro. Na verdade, o ataque está dentro da mesma rede. A partir do momento que ele tem acesso à sua sessão, ele tem acesso até aos seus dados bancários, a tudo que você estiver fazendo. Não tem como você proteger isso 100% se você não tem um firewall bem ativo na sua máquina. E mesmo com o firewall, o cara vai explorar uma falha de segurança. Algumas portas são obrigatórias de estar abertas na sua máquina. Exatamente. Tem a porta 80, que você tem de comunicação, a 443, tem a porta 25, a 110, a 3389. São portas que é de acesso remoto. Muitas máquinas usam a 445, que é compartilhamento da máquina, que se você estiver aberto, o cara tem acesso total, como já demonstramos em trabalhos anteriores. Aí a segurança tem que ter em cada máquina, não na rede. Né? Isso, então quer dizer, não adianta uma segurança de rede se você não tem proteção no seu equipamento. Você vai utilizar seu equipamento em qualquer lugar. Você precisa, às vezes, de uma conexão no aeroporto. Mas eu já vi casos de escuta até de celular. Imagina de computadores. Então você fica snifando e escutando. Nós já fizemos testes educativos, é claro. Gravamos vídeos, né? Gravamos vídeos. Inclusive na sala, snifamos o pessoal navegando na rede da nossa sala. E você realmente pode capturar a senha. Se você acha que a senha do Facebook é segura, existem programas para quebrar a senha. Aliás, não precisa nem da senha, né? Não, precisa da senha. Você está na sessão do cara, você entrou na sessão. Então, depois que você entrou na sessão, você tem acesso a trocar a senha da pessoa. Você pode perceber que o Facebook não pega a senha toda hora. Não. Depois que você abriu a sessão, fica a sessão fica aberta. Muita gente salva a senha na máquina. Você tendo acesso aos cookies da máquina da pessoa, você pega a senha. Exatamente. Então, a segurança, mesmo numa empresa, nós estamos falando de grande empresa. O usuário que está usando a conexão devidamente, o celular dele não tem a mesma proteção que a rede da empresa. Então o que acontece? Nesse momento que ele autenticou o celular dele que não tem segurança, um hacker poderia pegar a sessão dele, capturar e ativar a empresa. Na casa dele, está acessando a empresa da casa dele. Toda a segurança da empresa foi pago por água abaixo. Você não sabe como está a segurança da máquina dele. Ele está autenticado na rede. A partir do momento que ele está falando no Facebook, falando com os amigos dele na internet e trabalhando, as sessões estão abertas. O cara pode estar sessão da empresa, sessão dele. Então, a segurança foi. Todo
o trabalho, todo o investimento que a empresa teve para proteger, já foi para o espaço. Ou seja, o fator humano, novamente, está prejudicando a empresa. Vamos continuar aqui. O atacante de controle desse equipamento pode utilizar dessa forma ativa. De forma ativa. Quer construir ferramentas automatizadas, escanear previamente autenticado para promover ações como se fosse o usuário legítimo. Esse caso seria o Caim Abel, um dos programas. Poderíamos também desenvolver com o Wireshark, né? Para que esse tipo de ataque continua sendo factível, mesmo quando o certificado é armazenado em cartão token. Não adianta você ter o cartão token, você já está autenticado, você está sendo capturado por uma sessão aberta. Então não adianta cartão token, senha, não existe mais nada. E combinando com outras tecnologias, como biometria, por exemplo. Porém, trata-se de um ataque que, em geral, costuma ser bem específico, ou seja, tem um interesse particular, a menos que seja feito de maneira ativa, com participação do atacante em tempo real. De qualquer forma, o armazenamento de cartões de toque diminui muito o risco de descoberta da senha, de acesso à chave privada. E deve ser a opção escolhida caso a possibilidade de aquisição seja tecnologia. Caso haja a possibilidade de aquisição dessa tecnologia. Realmente, isso determina muita segurança dentro da empresa. Porque muitos cartões eles geram uma nova criptografia a cada conexão. Mas corre-se a falha daquele pequeno probleminha que as empresas estão tendo. O funcionário utilizando o equipamento da empresa. Celulares, tablets, smartphones dentro da empresa. Então tudo isso foi por água abaixo se você não tiver uma política de segurança. Proibição do uso de equipamento, a não ser que você faça uma outra rede, independente da sua empresa, para utilizar isso aí. Entendeu? Mas como você vai proibir o cara que tem acesso à sua rede de utilizar a sua rede? Às vezes você mantém, o cara chega com o notebook dele e conecta na rede. Então você vai ter um controle muito amplo dentro da sua empresa. A política de segurança da sua empresa tem que ser muito bem pensada. Uma autenticação usando somente certificados digitais, utilizar o modelo IAP TLS. Ou seja, cria-se um túnel cifrado com base na troca de certificados entre o cliente e o servidor rádio, os quais são validados mutuamente. O protocolo SSL seria aquilo que eu falei sobre o HTTPS. O conceito de chaves assimétricas. Portanto, uma mensagem cifrada gerada pelo cliente com a chave pública do servidor só pode ser decifrada por esse servidor utilizando sua chave privada, que normalmente é protegida por uma senha. Em geral, os servidores que utilizam a senha, chave faz uso de duas abordagens. Pede a senha no momento que o serviço entra no ar e, em caso de queda, o serviço não será automaticamente reiniciado, até que a senha seja digitada manualmente. Ou guarda uma senha de alguma forma, sendo a mais comum, infelizmente, sem criptografia, em algum arquivo de configuração ou na verdade, em um banco de dados, né? As duas soluções apresentam um problema. No primeiro caso, para garantir o rápido retorno do equipamento, pode ser necessário compartilhar a senha com mais pessoas. E quanto mais pessoas conhecem o segredo, diminuirão geometricamente as chances de permanecer em sigilo. Ou seja, novamente o fator humano. E também a senha, as criptografias, normalmente, ela necessita de um canal de ida, ela vai a senha, confirma e manda de volta para confirmar que foi recebido. Nesse tráfego, conforme o tipo de ataque, o tipo de pessoa, de conhecimento da pessoa, também pode ser capturado. Segundo caso, pois a senha não está protegida por nenhum mecanismo de cifragem. Não resiste a um acesso não autorizado. O motivo de ser em mente que o servidor rádio passa a ser um ponto importante de risco, deve ser cercado de todas as proteções disponíveis. Numa rede doméstica, normalmente eu implemento dois tipos de segurança. Primeiro, eu conecto no modem, que ele vai me fazer o WAN, e conecto na rede interna em um aparelho, um roteador, por exemplo, um gerenciável, um roteador gerenciável, ou mesmo um roteador sem fio, para uma pequena empresa, que é suficiente. O que acontece? A partir daí eu tenho duas criptografias para o cara passar. Não ativo o modo bridge, porque eu vou manter a mesma rede, eu vou apenas passar os dados, eu ativo o DHCP dos aparelhos, né? E o cara vai ter um pouco mais de dificuldade se eu ativar a segurança dos dois equipamentos. Você ativa o DHCP ou ativa? Eu ativo. Eu ativo nos dois aparelhos. Então é bridge? Não está em bridge. Eu deixo passar real. Porque se passar em bridge, eu passo a configuração do primeiro, não adianta nada. Então o que eu ponho? Eu coloco os dois aparelhos em DHCP e ativo a segurança dos dois aparelhos. Firewall ativado, bloqueio de ICMP. Então todo tipo de segurança é necessária numa rede comum. Numa rede corporativa, eu já tive a experiência com o Leonan atacando esse filho da mãe. A prefeitura lá, que você entrou e trocou a senha pro cara da Oi não mexer, lembra? Ah, mas estava muito isso também, com a senha padrão. Mas não é eu que deixei, foi a empresa. Então, nesse caso que eu estou discutindo com o Leonan aqui, numa prefeitura que eu não vou citar o nome, eu tinha acesso, eu implementei um PFSense, funcionava muito bem, e eu pedi para o cara liberar, porque eu não tinha acesso ao aparelho, para liberar as senhas no aparelho.
liberar as portas do aparelho para mim passar o meu PFSense. Ok, ele foi lá e liberou. Só que eu descobri que a senha que ele utilizava era a senha padrão, a de mim. E por azar, o Leonardo também. Adivinha o que ele fez no servidor da prefeitura? Trocou a senha e deixou os administradores da Oi sem acesso. Não precisa me zoar também. Tô zoando não, tô falando a verdade. Então, na verdade ele não fez nada, não prejudicou o sistema. Mas ele fez uma coisa que um atacante poderia prejudicar totalmente a empresa. Já que eu liberei o meu PFSense para passar, certo que o meu PFSense tinha algumas proteções. Mas eu teria acesso ao PFSense. Entendeu? Então, se eu tenho algum conhecimento do PFSense, sei uma fase de segurança dele, então não adiantou nada o primeiro roteador. O primeiro sistema, barreira de segurança, a primeira barreira de fogo que eu criei. Nos casos de você criar uma proteção desse tipo, você cria um roteador na primeira barreira, ou, por exemplo, numa casa de uma fibra ou de um equipamento, você tem um roteador que segura, pode fazer o PPoE ou não. Às vezes já vem autenticado com cada tipo de conexão. Mas nesse caso a autenticação era no aparelho. O cara poderia prejudicar, derrubar a conexão desse equipamento. Esses caras normalmente eles atendem remotamente. Eu teria que perder 2 dias de serviço até um cara desse vir atender a minha rede, numa prefeitura, que é um órgão público que tem necessidade de trabalhar 24 horas por dia, 2 ou 3 dias até um técnico vir atender. Normalmente é 24 a 48 horas. 48 horas, uma prefeitura parada é um prejuízo grande. E tudo por quê? Porque o técnico foi incompetente o suficiente para deixar uma senha padrão. Mas eu troquei a senha para ninguém invadir. Isso. Então, trocou com segurança, né? Porque ele me avisou a senha depois, mas na hora eu levei um susto. Mentira, não avisei não. Então, aí, o que acontece? Dentro da rede ele não poderia acessar sem as senhas. Mas se o mesmo cara tivesse implementado a primeira segurança, provavelmente ele deixaria padrão a segunda também. E aí? Toda a segurança que eu fiz para bloqueio, para um monte de coisa, foi por água abaixo, porque foi deixada uma senha padrão. Então, numa grande ou uma pequena empresa, a segurança é a mesma. Entendeu? Até mesmo uma doméstica, né? Uma doméstica. É padrão? É padrão. A linha pode ser usada em outros modelos de autenticação. Porque estabelece túnel criptografado para permitir passagem. No caso, é isso daí. Um túnel criptografado seria o roteador, né, que passou eu deixei ele criptografado para a rede, para ele passar pela rede, para passar os IPs e as portas por aquela rede, para mim poder trabalhar com o meu aparelho na segunda camada. A primeira camada ficou de cara com o A1, foi o meu roteador. É um roteador bom, um Cisco, né? Um roteador muito bom, mas estava com a segurança aberta. A segunda camada de proteção eu criei um microtik. E depois dentro desse microtik eu criei umas VLANs. Porque, controlando assim o acesso não autorizado, a área administrativa, criando por essa VLAN. Mas toda a segurança, todo o trabalho que foi feito, poderia ter sido destruído por uma falha que não foi ocasionada por mim, claro. Foi ocasionada por um técnico da Oi que deixou a porta do Cisco aberta. Tá? O próprio servidor rádio ou outro básico. O cenário script permite a resolução de algumas possibilidades em função de características e necessidades de cada ambiente. Mas isso não elimina outras possibilidades, nem limita a evolução de topologia em função de mudanças no modelo de empresa ou rede em questão. Considere os cenários como sugestões aos quais devem ser questionados antes de serem implementadas. Aqui nós acabamos a apresentação da parte que foi criada com o texto do livrinho. Nós pegamos apenas o texto do livro e agora a gente vai demonstrar na rede alguma ação de segurança. Tá? Eu tenho um servidor de autenticação do meu servidor, eu tenho um servidor de hospedagem. Poderia ser isso um ambiente local. Eu estou mostrando um ambiente em rede, tá? Ao qual existe também a segurança. Essa autenticação, se ela for feita em qualquer local, provavelmente será capturada, porque ela não é HTTPS. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o local que eu autentico o meu servidor. Tá? Então, se painel padrão, ele oferece a conexão segura dentro dele, mas a conexão inicial ela é feita em HTTP, ou seja, não é criptografada. Então, se eu estiver navegando numa rede não segura, mesmo dentro da minha empresa, eu estou autenticado, a outra pessoa está querendo minha senha, ela está autenticada na mesma rede que eu. Ela usa um Wireshark e ela consegue pegar essa senha que eu vou digitar aqui agora. Entendeu?
Não sei. Eu não consigo identificar. Não lembro mais. O cara, ele não lembra, eu não lembro a senha do meu servidor. O Leonardo está com a minha senha. Anda lá. Ah, tá errado aqui, ó. O login tá errado. Dropado, tá certo. Isso aqui é um cPainel. É um painel de uma hospedagem de um site. Nesse painel, ele oferece algumas opções de segurança. Tá? Nós podemos aqui ver algumas opções, como proteção de hotlink, SSL, esse aqui no caso seria HTTP, shell, proteção anti-leash, gerenciador de recusa de IP. No caso de um ataque externo, normalmente eu consigo controlar o ataque bloqueando o IP da região inteira. Eu coloco de tal a tal e bloqueio da região. Até o cara conseguir descobrir que foi isso, ele vai demorar um pouquinho. Ele pode gerenciar, usar um RAID IP e trocar o IP para me atacar, mas ele vai conseguir menos velocidade. Mas o bom é que ele vai achar que derrubou o servidor. Isso. E para ele vai estar offline. Isso, é uma das maneiras de segurança. As outras maneiras que pode ser utilizada aqui já seria nos domínios, tá? O servidor poderia oferecer algumas seguranças adicionais, né? Na configuração do servidor, de um servidor em geral, existe a conexão segura. Eu vou autenticar novamente o meu servidor e eu vou estar com HTTP. Tá vendo? Ele já vai dizer que não está certificado, eu não tenho certificado, mas ó. Mas eu estou, está sendo seguro agora que eu estou usando HTTPS. Agora eu posso digitar novamente a minha senha. Pronto, eu estou usando uma autenticação HTTPS, ou seja, a minha conexão a partir de agora está segura. Eu estou usando um HTTPS. Vou botar aqui. Automático. Favorito, eu acho. Então, eu estou com uma conexão segura, ou seja, HTTPS. Existe esse errinho que acontece aqui porque o Google ele invoca com a minha segurança. Então, para você... Você sabe que a segurança do domínio não é segura, né? Para você manter um nível de segurança, você teria que usar uma conexão criptografada. A partir daqui, se eu estiver utilizando isso aqui, eu poderia trabalhar sossegado no meu equipamento, porque não seria tão fácil. É possível, mas é mais difícil do que se eu usar criptografia. Então, a minha sessão seria mais no caso de um gerenciamento de um sistema, eu estou usando um método de segurança chamado HTTPS, tá? Que é o tal do SSL. Você pode comprar o certificado no SSL e manter no seu site ele como HTTPS e ter uma segurança maior na manipulação dos seus dados, tá? Aqui existem várias chaves, tá? De segurança. Você pode gerar uma chave para acesso key, você pode usar uma chave para você colocar no seu site, tá vendo? Tem várias maneiras de você proteger. É uma chave privada. Chavezinha pequena. Pequena. Mas é uma chave que você pode gerar nova chave. Gerou nova chave. Não segura essa chave não, pequena isso aí. Né? São chaves de segurança, você pode aqui por esse tipo de chave também, tá vendo? Já seria. Então, assinatura, né? Então você poderia usar essa assinatura no seu site. Claro que ela vai dificultar a utilização do seu site, porque muitos sistemas hoje, eu estou demonstrando na web, porque muitos sistemas hoje são online. Na empresa onde eu trabalho, nós estamos desenvolvendo um sistema que é totalmente online, ou seja, está na web. Se eu estou com HTTPS, toda a minha transação está comprometida. Se o cara estiver na minha mesma rede que eu, ou mesmo o dono do host, que pode ter acesso às informações trafegadas lá dentro, entendeu? Então, de qualquer maneira,
é necessário algumas medidas de segurança. Outro grande problema que eu vejo hoje em dia seria salvar a sua senha no seu navegador. Tá? Você vai nas suas configurações, você pode observar que aqui você pode salvar a sua senha. Aqui, tá vendo? Você vem aqui nas suas configurações, você pode observar aqui, ó, funções de gerenciamento automático. Você pode salvar as informações automaticamente na máquina sem ter o controle. Aqui, ó, eu não ofereço. Geralmente eu não salvo senhas. Você pode observar que não tem. Se essa senha tivesse salva, eu clicaria aqui e mandaria mostrar a senha. Um hacker que invadiu a sua máquina, ou mesmo alguém que está capturando para um cookie da sua máquina, ele sabe o local que você está salvo e captura isso daqui. Uma pessoa que está tendo esse espírito do seu computador também. Seu computador é a sua rede. Sua rede. Às vezes você sai de sua máquina logada. Não, a pessoa não precisa ter acesso ao seu sistema. Você pode até ter cima do sistema. Ele usa um boot, um CD bootável, um pendrive bootável, vai no local que captura os cookies. Depois ele loga na máquina dele que esse cookie capturado. Você vai copia os favoritos da máquina, os cookies da máquina, você leva para outra máquina, você tem acesso totalmente à máquina do cara. Isso é fácil de ser feito. Entendeu? Então, quer dizer, segurança numa empresa de pequeno ou grande porte passa pelo mesmo processo. Definição de normas de segurança. Definições de regras de segurança. Nosso trabalho, ele veio mostrar estudos de casos sobre isso. Os estudos de casos que nós mostramos realmente foi apenas análise do livro. Analisamos o que é segurança nesse termo. Outra coisa que pode ser influenciada na segurança, no caso de transmissão de dados, seria os mecanismos de segurança do próprio equipamento. Antivírus, firewall, firewall do Windows mesmo ativado, o método de utilização dos equipamentos numa empresa. Eu acho que o fator determinante hoje é conexão com equipamentos externos, pendrivers, smartphone, ou seja, o usuário, o fator mais fraco de um sistema de segurança hoje é o próprio usuário. Não adianta você implementar um sistema caro numa empresa, gastar milhões de dólares, milhares de milhões de reais numa empresa grande, e você não der um treinamento adequado ao seu funcionário. Nós temos alguns vídeos depois que vão demonstrar isso daí. Essa parte aqui, ela se resume apenas à análise dos dados. A análise do livro, né, do que foi discutido no livro. Não temos como demonstrar a segurança dentro de uma grande empresa, apenas mostrar que a segurança de uma pequena empresa, de uma residência, em fatores proporcionais, é claro, é a mesma de sua residência. Claro que você vai ter um servidor de autenticação, você pode ter um storage de autenticação, um banco de dados de senhas com autenticação das senhas. Eu vi um amigo meu que me implementou um sistema numa empresa que o cara não sabe a senha. Ele entra com o usuário dele num sistema e o sistema autentica ele. Entendeu? Então, quer dizer, e essa senha é trocada. Só que, o que adiantou isso? Se o usuário tem a senha do sistema, a partir do momento que ele entrou nesse sistema, autentica a senha. O cara acerta, tem duas senhas, tá certo. Ele não sabe a segunda senha, tá certo. Eu troco a senha do usuário e a outra senha ficou segura, tá certo. E se ele tiver com a sessão logada? E se o primeiro usuário conseguiu a senha? Eu troco a senha do usuário e não vou mexer no sistema. Beleza, mas daí você tem acesso ao sistema do mesmo jeito. Então, a política de segurança de uma empresa grande, é o que resume se os seus dados estão seguros ou não. Como eu citei no primeiro slide, a autenticação, toda a segurança de uma empresa, por mais forte que seja, o fator mais fraco, o elo mais fraco é o usuário. E em outros trabalhos que apresentamos, demonstramos isso, que toda a rede tem sua vulnerabilidade. E a principal e a única que não tem jeito, que não tem como você corrigir 100%, é o fator humano. Você pode criar uma criptografia nova, pode criar um servidor de autenticação, pode criar um cache, pode criar o que você quiser na sua máquina, um proxy para passar, para proteger. O cara quer navegar, ele usa um programa para burlar essas normas.
Ou então, o que é necessário? Seria a conscientização do funcionário da empresa. Mostrar para ele que o que ele pode fazer na empresa, o que ele pode utilizar indevidamente na empresa, ele pode prejudicar toda a empresa. Pode prejudicar tudo o que foi investido, toda a segurança. A partir do momento que o invasor está na sua rede, ele teve dificuldade para entrar na sua rede, ele vai absorver o que ele puder. Se ele tinha intenção de atacar a sua rede, teve trabalho para invadir a sua rede, ele tem algum objetivo claro. Porque senão ele ia explorar simplesmente uma falha de segurança simples. Se ele pesquisou a sua rede, se ele teve trabalho para entrar na sua rede, ele tem algum objetivo específico. E eu garanto para você que ele não vai simplesmente trocar sua senha, não. Ele vai absorver dados, ele vai derrubar seu sistema, ele vai apagar o seu sistema, apagar seu banco de dados, vai derrubar seu site, vai derrubar seu servidor. Então, todas as medidas de segurança são válidas desde que você treine o seu funcionário. Então, aqui são configurações simples, que se você implementar uma segurança dessa daqui, você pode, inclusive, colocar certificado SSL no seu navegador, para oferecer mais segurança no seu sistema. Você pode criar uma segurança dessa, você pode criar um servidor de HTTPS, HTTP na sua rede, servidor de internet. Pode criar um servidor de e-mail, porque você tem medo do seu dado externamente ser atacado. Eu conheço empresas que com esse tipo de coisa acabam liberando, tendo mais vulnerabilidade, porque o servidor estava local, as pessoas contaminaram as máquinas, todo o trabalho que foi feito para manter esses servidores foi danificado. É isso que a gente tem para apresentar agora. Em resumo, a gente vai apresentar mais alguns vídeos depois, durante a apresentação do trabalho, e já ficou um pouco extenso esse trabalho, porque a gente teve que discutir a parte do certificado de segurança, e agradecemos aí. Se quiser segurança mesmo, vai do antivírus. E o Leandrão, o Leandrão se garante. É lógico, vai do antivírus com o firewall lá do Baidu aqui do Baidu Spark Browser para navegar, a segurança extrema internet. Extrema internet. Parando.